No livro de Hebreus, estava meditando aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, diz assim, vou ler a partir do versículo 4. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, né? Diz a palavra de Deus que bem-aventurado aquele que é repreendido pelo Senhor. E aqui no versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há de quem não o corrija? Então é bom suportar a correção do Senhor. Às vezes você aí pecou, errou, né? Saiu fora dos caminhos do Senhor, mas está sendo corrigido pelo Senhor, tem que suportar e tem que dizer glória a Deus, aleluia, e continuar a vida, porque a vitória é certa. Porque que diz a palavra de Deus claramente: Deus corrige aquele quem ele ama, né? E aquele que é tratado como filho, se suportais a correção. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, né? Então é bom nós sermos considerados como filhos, né? E o pecado não tenha domínio sobre a nossa vida, porque, né, nós vivemos num mundo cheio de pecado, né? O pecado nos rodeia, eu creio assim, 24 horas, mas nós que estamos em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, vivendo uma nova novidade de vida, né? O versículo 10 diz que porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para nós sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, né? A gente acha que não é bom tá corrigindo, né? Mas olha, irmãos, Deus usa quem Ele quer para nos corrigir. Então é bom suportar a correção que vem do Senhor. Se não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, né? Na verdade, toda correção ao presente, quando você recebe a correção, não parece ser boa, senão para a tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Porquanto tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas, para que vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, né? Que você seja sarado pelo Senhor, que o pecado não tenha domínio sobre ti, porque assim você vai ser sarado. Versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Aquele versículo que eu tinha falado antes, né? O apóstolo Paulo fala, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. E aí você procura pesquisar o que é santificação. Santificação é obedecer a Deus, é acreditar que verdadeiramente Ele tem poder
sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, e procurar vigiar em tudo que fala, em tudo que vê, em como age, vigiando, né? Não, isso eu, né, não posso, isso eu também não posso. E aí você será, né, assim, bem-aventurado diante de Deus. Aqui, ó, e sendo santificado, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura venha brotar, vos perturbe e por ela muitos contaminem. A raiz de amargura, né? Muitas vezes isso também faz parte da santificação. Se você tem raiva do seu irmão, né? Digo assim, irmão falando do seu próximo, né? Você tem raiva de uma pessoa, você tem ódio, você não consegue perdoar aquela pessoa, é difícil, porque no céu não entrará os corações amargurados. Então, Deus está falando aqui, através da sua palavra, tendo cuidado que se ninguém deixa, né? Ninguém deixa nenhuma raiz de amargura permanecer no seu coração, porque raiz, ela vai se ramificando no seu coração, vai se estendendo, vai, né? A raiz vai ficando profunda, e quanto mais profunda, mais faz você pecar e manifestar contra o seu irmão. Aí você vai sentir desejo de revidar, de discutir com a pessoa, de até querer machucá-la, né? Então nós temos que tomar cuidado com a raiz de amargura em nosso coração, para que ela não venha ramificar no nosso coração, que nós possamos fazer uma oração e sentir a presença de Deus perdoando o nosso irmão. Porque se Deus, né, se você ora aí a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, então diz lá: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Olha só, essa frase que às vezes você deve estar pulando, né? Então, preste atenção na oração que você faz, às vezes até todo dia, a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Oi, você está perdoando aquela pessoa que te magoou, que te fez um mal, você está perdoando? Né? Então, não seja mentiroso na sua oração. Se você não está perdoando, é bom você nem fazer a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Ele pede: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, as pessoas que faltaram conosco, né? Nós não conseguimos perdoar, porque o Senhor diz na sua palavra, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor. Se essa pessoa lhe fez mal, se a pessoa lhe prejudicou, então procura orar e pedir perdão, conseguir perdoar e entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra: minha é a vingança e eu lhe responderei, minha é a vingança e eu recompensarei, diz a palavra do Senhor, que você não precisa de vingar a ninguém, que Deus, ele toma providência sobre esse assunto. As coisas vão acontecer se você entregar nas mãos de Deus. As coisas vão acontecer se você verdadeiramente perdoar, né, o seu irmão e entregar a situação, aquela situação difícil, nas mãos do Senhor, e Ele vai transformar tudo, né, que nós possamos imaginar. No livro de Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 12,
9 ao 12. Não, é o 12, é o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor, né, que nós devemos perdoar o nosso irmão. Romanos capítulo... Romanos tem só 16 versículos, irmãos. Facinho de você ler no instantinho. Capítulo 12, a partir do versículo 9, é o amor cristão. É uma passagem, uma palavra que nós devemos ler cautelosamente, porque fala muito conosco. Ó, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, em honra aos outros. Não sejais vagarosos no cuidados, mas sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui as hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Então não é bom, meu irmão, você ficar amaldiçoando uma pessoa, porque isso não é bom, não agrada a Deus. Então o ensinamento aqui é: abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Anunciei coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando tende paz com todos. Tem certas ocasiões, certa situação que não é possível, né, a gente ter paz com todos. Mas aqui ele diz: se possível, tenha paz com todos, né? Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é, olha que eu falei anteriormente, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor diz que a vingança é dele, né? E ele retribuirá. Aqui no capítulo 12, no versículo 19, você pode ler aí na sua Bíblia. E aqui no versículo 20 diz: portanto, se o teu inimigo, olha como que, pensa bem, como que é difícil essa palavra, nós cumprirmos ela, e como que é difícil ler e ver que isso tem que ser feito por nós. Olha aqui: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixeis vencer o mal, mas vencei o mal com o bem, né? E muitas vezes isso daqui é difícil da gente colocar em prática na nossa vida. Muitas vezes mas não é impossível, porque se o Senhor está dizendo que é possível, porque é possível. Então é o modo que nós devemos agir diante do nosso inimigo, para nós não criarmos raiz de amargura em nosso coração e querer fazer mal ao nosso irmão, porque o Senhor já disse: minha é a vingança e eu recompensarei. Então vale a pena, né, nós, como nova criatura em Cristo Jesus, obedecermos o que diz a palavra. E esse ensinamento aqui em Romanos capítulo 12 é muito profundo. Nos ensina como nós devemos conduzir diante de certas situações em que mesmo nós não sabemos como agir. Ficamos assim imóvel, sem saber o que fazer, com desejo ruim, né, sobre aquela pessoa, com desejo de
fazer mesmo acontecer, mas Deus está dizendo nesta noite: minha é a vingança e eu recompensarei. Então entrega realmente seu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele fará todas as coisas. É difícil cumprir essa palavra na nossa vida? Muitas vezes é difícil, mas se o Senhor está dizendo, é porque é possível. Tudo é possível àquele que crê. Na verdade, o Senhor quer mesmo que nós vivemos em novidade de vida e que nós vivemos com saúde mental e espiritual. E às vezes essas raízes da amargura é como se fosse uma brasa, né? Certa pessoa falou, como se fosse uma brasa de fogo, né? Que você pega ela para jogar no seu inimigo, e antes de você jogar no seu inimigo aquela brasa quente, ela queima a sua mão, entendeu? Então antes de você lançar, né, o fogo naquela pessoa, o fogo queimou sua mão. Então a gente tem que tomar cuidado nisso, orar mais, vigiar mais, para que nós possamos alcançar as misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É hora de nós sentirmos que nós precisamos realmente dos ensinamentos do Senhor Jesus, e para não sermos assim lançados, sermos queimados pelo fogo do ódio, pelo fogo da vingança, né? Pelo fogo do pecado, né? Que nós devemos sentir as mãos poderosas do Senhor sendo dirigidas e lançadas sobre nós, e confiar que Ele fará o melhor para nós e para aquela pessoa que nos tem ofendido e tem nos fazido sair da presença de Deus. Porque tem pessoas, irmão, que elas são usadas para tirar nós do foco e da presença de Deus. Mas que Deus nos proteja, que Deus venha dirigir os nossos passos, que a palavra de Deus venha penetrar em nossos corações, que nós sejamos alimentados pela palavra e que nós possamos conseguir vencer toda a tentação, até mesmo aquela de lançar brasa no nosso inimigo. Amém?